Essa é a minha homenagem e do meu canal Dalvani Vitorino ao grande médium e divulgador da doutrina espírita Divaldo Pereira Franco. Eu tive o grande prazer de conhecê-lo pessoalmente no seminário no Rio, mas já havia assistido todas as suas palestras. Segue em paz, Di, você que é o homem caridade. No dia seguinte fomos ao hospital e então descobrimos que eu estava com um problema muito grave e muito simples. O problema não era tão pesado como eu pensava, nem tão simples como eu desejava. O pequeno canal que conduz a urina através do seu tubo até o rim estava entupido. E então, como era natural, aquilo foi avolumando e começou a doer. Era necessário uma cirurgia de emergência. Então fomos fazer a cirurgia de emergência. Quando os médicos examinaram, não encontraram o local em que deve passar exatamente esse canal aberto. Ficaram decepcionados, tinham que fazer uma cirurgia de maior porte, abrir, mas persistiram e encontraram. Então fizeram a técnica própria, rasparam aquilo que entupia o tubo e isto foi levado ao laboratório. A razão era esse entupimento, que vinha de alguma procedência. Para minha surpresa, o diagnóstico foi câncer. A médica me disse que aquilo se tratava de câncer. Era um câncer inicial. Mas não me abalou a estrutura, porque eu estava preparado para mais. E perguntei o que deveria fazer. Fazer o tratamento. Eu digo, então, vamos fazer o tratamento. Nós não estamos a sós. A nossa vida é abençoada por Deus. Quando compreendermos que a existência tem uma finalidade, além do eu de cada um de nós, a vida se nos tornará muito melhor, com muito mais valores e mais dignidade para os enfrentamentos. Então, eu fui orar e os mentores me disseram que era um problema grave, que eu me preparasse psiquicamente para a possível desencarnação. Então eu me preparei mentalmente, porque comecei pela escala do desapego. O que prende muito o espírito é o apego às coisas, às pessoas. Aí eu procurei perguntar quais são as pessoas amadas, aquelas que eu acho que me querem bem, que vão talvez sentir a falta do amigo, a falta da presença espiritual. E fui relatando. E assim cheguei também àqueles que eu tenho certeza que não gostam de mim. E achei natural, desculpei, despedi-me e fiquei na expectativa. No 5º dia, pela manhã, tudo isso em silêncio, os espíritos e eu. Naquele dia, eu estava deitado quando a internet anunciou a minha doença. E vocês não podem imaginar o aluvião de bênçãos que eu passei a sentir desde aquele momento, como resultado do pensamento de pessoas amigas, pessoas agradecidas, conhecidas. E então, Joana de Ângeles me apareceu e me disse, olha, estamos no período do seu desenlace. Procure organizar a sua vida interior, porque não vai trazer nada. Não se preocupe com nada material, não diga nada. E simplesmente espere
a chegada do anjo. Eu me preparei, fiquei na expectativa. E aí eu comecei a aspirar uma luz verde, mais profundo, fazendo fisioterapia, quando eu fazia o exercício para inspirar bem, aspirar, aí eu via o verde, eram as vibrações dos nossos irmãos, suas preces, seus bons pensamentos, seus pedidos a Deus para que fosse feito o de melhor. Então, nessa noite, eu fiquei muito debilitado, a ponto de não poder ficar de pé. Então, nessa noite, Joana me disse, seria de hoje para amanhã, mas nós estamos em um conciliábulo, as entidades amigas, sua mãe, nós, e resolvemos dar-lhe uma moratória, algum tempo mais para o serviço. Mas o resgate será também tão doloroso quanto valiosa é a dádiva. Eu não opinei. Para mim, naquele momento, era indiferente ficar ou partir para a família espiritual. Assim, então, renovei no hospital, fiquei bem, tive alta e voltei para casa. Quando retornei, aquela luz verde me envolvia muito fortemente. E então eu disse a meu filho Otaviano, que foi também um pai, apesar de mais jovem, dando-me toda a assistência a toda hora da madrugada, do dia, a qualquer instante, sem cara feia ou cansaço, sem demonstrar cansaço. Às vezes nós dormimos a noite inteira, eu pedia para ele deitar e ele, diligente, trabalhando. É o exemplo dos filhos. Não fosse ele, teria sido um martírio. Porque o hospital, por melhor que seja, é sempre um lugar especial. Então, naquele momento, eu senti a vida recomeçar. O interesse, a nossa casa em primeira mão, os objetivos, as obras que nós temos iniciado, a escola que inauguraremos agora, em fevereiro, e as demais obras que a diretoria tem programadas. E então, naquele momento, eu senti uma estranha emoção e disse, eu tenho que voltar ao hospital. Estava com febre. Surgiu um novo vírus e um fungo no meu organismo. Então eu voltei ao hospital. Foi muito interessante, porque todos acharam muita graça, né? A gente sai de manhã, ou melhor, e volta na mesma hora. Voltei na mesma hora, foram feitos novos testes, radiografias, estudos, e então se descobriu um vírus que não houvera sido descoberto. Gratidão a todos vocês que são do canal Dalvani Vitorino, que entraram e assistiram a homenagem ao nosso grande divulgador da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco. Ele que é o nosso homem da caridade, que viveu uma vida inteira voltada ao amor ao próximo, como Jesus nos ensinou.